Bom, eu acho que eu tive um problema técnico aqui, pequenininho, na vinheta, mas eu estou de volta. O importante é o nosso conteúdo, é estarmos aqui para pensar o Brasil toda semana, sempre numa cosmovisão cristã, sempre numa cosmovisão bíblica, né, para a gente entender sem muita loucura, entender naquilo que realmente é importante. E nós vamos aqui já para a notícia, vamos aqui ler a notícia de hoje a respeito deste assunto, esse assunto aí importante, que foi a prisão e depois a soltura do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e prefeito licenciado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Vamos aqui para a notícia. Crivella e a criminalização da política. Esse é o título que eu dei. Mas vamos aqui ler uma notícia que saiu hoje nos principais jornais do país. O presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, alterou na noite de terça-feira, portanto ontem, a prisão preventiva do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Crivella chegou na mesma noite ao presídio de Benfica, na zona norte carioca, após participar de audiência de custódia no TJRJ, conduzido pela desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. Então aqui, isso é o lead dessa matéria da prisão do Marcelo Crivella, e vamos continuar lendo aqui. Depois de ingressar no presídio de Benfica, porta de entrada do sistema prisional, Crivella seria conduzido para o complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Porém, a liminar dada pelo presidente do STJ poderá fazer com que o prefeito deixe o presídio nas próximas horas. Essa notícia é de manhã cedo. Na sentença, Martins determinou as seguintes condicionais: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com terceiros, entrega dos telefones celulares, computadores e tablets às autoridades, proibição de sair de casa sem autorização, proibição de usar telefones celulares. Evidentemente, telefone fixo também, né? As medidas decididas na liminar são válidas até que o habeas corpus solicitado pela defesa de Crivella seja avaliado pelo ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, relator do pedido. Preso na manhã de terça-feira, dia 22, Crivella negou as acusações e se disse vítima de perseguição política. Preste atenção. Ele e mais 25 alvos foram denunciados pelo MP pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Crivella disputou a reeleição em novembro, mas foi derrotado por Eduardo Paes no segundo turno. Ele era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido político. A desembargadora Rosa Helena defendeu a prisão de Crivella, mesmo a 9 dias do fim do seu mandato. 9 dias faltando para encerrar o mandato de Crivella, a desembargadora defendeu, portanto, a sua prisão. A magistrada considerou que, em liberdade, o político poderia dificultar, ou seja, a decisão dela não foi com base em algo empírico, não foi com base já numa denúncia que ele estava dificultando, foi porque ela supôs que ele poderia dificultar o trabalho da justiça. É importante prestar atenção nesses detalhes. Além disso, ela ponderou que os contratos de fraude em licitação continuam em vigor. É verdade que o prefeito está prestes a encerrar o seu mandato. Poder-se-ia, então, argumentar que, uma vez praticamente encerrada a sua gestão, não mais haveria que se falar em risco à ordem pública. Tal assertiva poderia até ser verdadeira caso os ilícitos cometidos tivessem sido esporádicos, escreveu ela. Todavia, consoante as investigações revelaram, os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo dos 4 anos de mandato, verificando-se contratações fraudulentas e recebimento de propinas nos mais variados setores da administração. Então, as acusações são graves pelo que nós estamos vendo aqui, né?
E tem mais. Apesar de toda a situação de penúria dos cofres públicos, que não tem dinheiro nem para o pagamento do 13º, o Rio de Janeiro está sem receber 13º, o município, muitos pagamentos eram priorizados em razão da propina, afirmou. De acordo com ele, há evidências de que a organização criminosa não se esgotaria no dia 31 de dezembro, quando se encerraria o mandato de Crivella. Ele foi afastado do cargo ontem, né? Por isso, o pedido de prisão foi feito pouco antes do fim do governo. Então, nós tivemos aqui uma notícia, todo mundo ficou admirado quando ficamos sabendo da notícia da prisão de Marcelo Crivella, que se deu nesta terça-feira. Na terça-feira, então, 22 de dezembro, 6 horas da manhã, o então prefeito do Rio de Janeiro foi preso. E sempre com aquele circo midiático, né? A imprensa toda presente. Geralmente o Ministério Público, o Judiciário, tem trabalhado neste sentido, em parceria com a imprensa, para que aquela prisão dê um apelo midiático grande, para que muita gente fique sabendo, para que as pessoas possam, se possível, assistir ao vivo aquela prisão. Ou seja, virou um grande espetáculo, na verdade, essas prisões preventivas aqui no Brasil, né? Virou, na verdade, motivo de espetáculo, é sempre um grande espetáculo. Eu me recordo agora no dia que o ex-presidente Temer, por exemplo, foi parado pela polícia, foi preso, foi posto num carro, né? O Temer, se eu não me engano, a Polícia Federal que prendeu o Temer já tem algum tempo, mas sempre ali com toda a imprensa ali perto, com todo mundo fazendo um grande show, porque o show pode continuar. Hoje nós vemos aqui no Brasil, infelizmente, que há na verdade, nós temos 3 poderes, mas o poder judiciário, principalmente, não necessariamente o judiciário, mas principalmente o Ministério Público, tem assumido um papel de protagonismo dentro da história do Brasil recente, que assusta muita gente. E é isso que nós vimos aqui, neste caso de Crivella. Foi o que nós vimos, por exemplo, todo o trabalho daquela operação Lava Jato, comandada pelo então ministro Sérgio Moro, que depois foi ser o ex-ministro, né, Sérgio Moro, que era juiz então da Lava Jato e que depois foi ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, mas que acabou saindo logo com muito pouco tempo de governo. Ele deixou o governo Jair Bolsonaro. Então, tem assumido um papel de protagonismo a Justiça, e isso é sempre muito perigoso. É claro que essa a prisão do Crivella causou em muitas pessoas um contentamento enorme. Eu vi nas redes sociais, principalmente no Facebook, a turma toda nadando de braçada, principalmente pessoas que tinham outros políticos que gostavam e que gostam e que também foram vítimas de prisões durante a Lava Jato, principalmente, e todo mundo comemorou pelo fato do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ser aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Na campanha mesmo, o presidente Jair Bolsonaro pediu votos para o Crivella, gravou vídeo ao lado dele, rodou aí nas redes sociais muitos vídeos dos dois juntos, em comícios anteriores a essa campanha, dançando num palco, os dois muito desengonçados ali dançando. E é claro que a prisão de Crivella soou para muita gente, para muitos setores, como um prenúncio do que pode acontecer ao próprio presidente ou aos seus filhos, que estão envolvidos aí em muitas acusações muito mais graves ou tão graves quanto as acusações que pesam contra o prefeito e bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella. Mas eu penso que não é motivo para comemorar essa prisão do Crivella nas condições que ela aconteceu. É claro que inicialmente me deu aquela, né,
opa, peraí, há alguma esperança, parece que existe alguma esperança, mas logo a razão começa a falar mais alto, logo a razão começa a nos acordar daquele pequeno transe de alegria e perceber a gravidade que nós estamos vivendo, o momento grave que o país está vivendo, porque essas prisões preventivas, como no caso aqui de Crivella, especificamente porque é desse que nós estamos aqui trazendo, porque é o que está na pauta hoje de todo o noticiário nacional, desde ontem, o que assusta aqui no caso de Crivella é que no despacho a desembargadora diz que ela parte de uma hipótese, ela levanta uma hipótese, é aquela questão da convicção, vocês devem se recordar daquele caso do PowerPoint, que o Dallagnol disse que eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Então, o judiciário tem agido muito em cima de convicção, o que é sempre um problema, porque o direito, pelo menos em tese, ele devia ser positivista, ele devia sempre se apegar aos fatos, aos autos do processo e operar em cima dos autos do processo. Não precisa ser advogado para a gente saber disso tão elementar no campo do direito. Mas o que é que nos assusta? Nos assusta principalmente porque nós estamos vivendo um momento de um Estado policialesco e, mais do que isso, houve uma criminalização da política ou uma judicialização da política. Muitas decisões que são próprias do parlamento, que são próprias do executivo e do legislativo, quem está tomando decisão e fazendo legislação de certa maneira, em algumas situações é o STF, por exemplo. E isso sempre é muito complicado porque nós precisamos ter equilíbrio de poderes. Mas para a gente entender isso, a gente precisa refletir um pouco sobre o papel da imprensa, que é o quarto poder, como a gente sempre diz, o papel da imprensa nos últimos anos, que tem trabalhado especificamente para a desmoralização da classe política. A imprensa tem trabalhado para desmoralizar a classe política, colocar todos os políticos no mesmo saco, de maneira que nós, hoje, olhamos com desconfiança para o Congresso Nacional, como se não houvesse um único político ali que fosse justo e que fosse honesto, o que não é verdade, evidentemente. Você vai encontrar políticos justos e honestos em todos os partidos, a despeito de cada partido ter suas características próprias e suas tradições, mas você vai encontrar dentro do espectro político homens e mulheres sérios que trabalham em defesa do povo, em defesa do país, em defesa principalmente dos vulneráveis. Mas a imprensa tem trabalhado nos últimos anos para desmoralizar a classe política, para mostrar que a classe política é composta de bandidos, para mostrar que a classe política é composta de pessoas que agem sempre com interesse próprio e que todos os políticos, então, são farinha do mesmo saco, por isso que nós não devemos confiar em ninguém. Foi isso que se trabalhou. Isso é tão forte na imprensa brasileira que a gente já até se acostumou e acha natural. Uma notícia ontem, na Folha de São Paulo, dizia que na última década, os negros tinham ocupado espaços muito importantes em setores estratégicos, inclusive no setor intelectual, nas universidades brasileiras, colocando década. Nós sabemos muito bem, na última década, os governos que estavam à frente do país. Então, tem nome, nós sabemos quem tem nome, mas para não dizer que houve um grupo político que se preocupou em valorizar, por exemplo, os negros e os grupos minoritários do país, para não dizer, para não fazer justiça, ela então esconde dentro da palavra década, e aí a década é que fica sendo um agente político. Ora, nós sabemos que década não significa nada. O que realmente
promove e provoca mudança são os agentes políticos. Então, a imprensa fez essa questão dessa desmoralização da classe política, e o que é grave disso é porque sempre que nós vemos na história a imprensa fazendo um trabalho diuturno de desmoralização da classe política, colocando todo mundo no mesmo balaio, fazendo com que nós pensemos que todos são farinha do mesmo saco, quase sempre esse tipo de atitude da imprensa resultou em governos totalitários depois. Isso, na verdade, é um plano arquitetado para pavimentando o caminho para a instauração de um governo autoritário. O grande problema de um governo autoritário é que depois a própria imprensa, quando começa a sofrer censura, perseguição, ela vai reclamar. Como a gente sabe aqui no Brasil mesmo, no pré-64, toda a grande mídia, o Estadão, a Folha, os grandes jornais de circulação nacional daquele período apoiaram o golpe militar, mas quando tiveram dentro de suas redações censores, censurando todo tipo de matéria, tudo que ia ser publicado tinha que passar por um censor, eles então arrepiaram o cabelo, começaram a reclamar. Mas eles nem deviam reclamar porque eles pavimentaram o país, eles prepararam a opinião pública para esse momento. É como o caso do Brasil hoje. Se nós temos o governo que temos, houve toda uma preparação da imprensa longa nos últimos anos, nos últimos 10 anos, preparando a nação, desmoralizando determinados setores da política brasileira, e aí surge então uma aberração do fundo do baú que nem a imprensa imaginava que poderia surgir dentro do cenário. Isso é para a gente entender, então, a questão da criminalização da política. Então, criminaliza a política, desmoraliza-se os políticos, e aí, então, tudo fica permitido. Qualquer atitude contra os políticos fica, então, permitida. Eu vou ler aqui o que o... Boa tarde, Luna Zabini. Eu vou ler aqui o que o Ernesto colocou, eu não sei o que foi, mas vamos ver aqui para a gente colar nessa reflexão. Ele está dizendo assim: para com esta conversinha de criminalização de política, políticos são necessários e sempre serão. O problema é que a corrupção endêmica na máquina pública está instalada, né? Seria instalada por décadas. Tenho certeza que até o fim do mandato do Bolsonaro ele usar o artigo 142. Então, o que é que acontece? É exatamente esse tipo de pensamento, né? Você criminaliza a política e mais do que isso. Quando é preso, o problema é que quando você criminaliza e quando você judicializa, quando está, então, pegando seus adversários, você fica muito contente, você acha muito bom quando é um adversário seu que é preso, ainda que você julgue, e a própria sociedade e o próprio judiciário julgue que aquela prisão foi arbitrária. Mas a gente fica contente porque o adversário foi preso, o nosso desafeto está preso, então nós ficamos muito felizes. O problema é que isso vai pegando, vai entrando na sociedade e aí acaba pegando também os nossos. E aí chega um momento que se perde completamente o controle e você, então, começa a se assustar com o estado que nós estamos vivendo, que é essa questão da criminalização. No Rio de Janeiro, e o nosso caso específico, a reflexão aqui é sobre o Crivella, principalmente. O Crivella, durante toda a campanha dele, ele disse que o Eduardo Paes seria preso antes mesmo das eleições. Então ficou ali, Eduardo Paes dizia que Crivella ia ser preso, depois o Crivella dizia que o Eduardo Paes ia ser preso, e aí o que é que acontece? Crivella foi derrotado no segundo turno, Eduardo Paes foi eleito. O que se pergunta, o que nós podemos perguntar hoje é o seguinte: se as denúncias contra
o Eduardo Paes eram tão substanciais ou tão substanciosas quanto as denúncias contra o Crivella, por que o Eduardo Paes não foi preso também? Ou, se nós tivéssemos tido no Rio de Janeiro o inverso, o Crivella tivesse sido reeleito prefeito e Eduardo Paes derrotado, será que o Crivella teria sido preso? Ou o Eduardo Paes seria preso? Essa é a grande questão. Qual é o problema que nós vemos aqui no Brasil e que precisamos sempre, eu digo no Brasil porque é nossa realidade, eu não sei em outros países como isso acontece. O grande problema aqui no país é que há um determinado grupo político que ele pode fazer o que quiser, que ele pode fazer o que bem entender, que ele passa ileso. Que o judiciário, por exemplo, não olha, que o judiciário não dá a menor atenção. Eu vou só lembrar 2 casos aqui para a gente refrescar a memória. Há algum tempo nós tivemos aqui em Minas Gerais a apreensão de um helicóptero com cerca de meia tonelada de cocaína, esse helicóptero ligado a um senador aqui de Minas Gerais. A um senador de Minas, a um grupo político aqui de Minas. Depois, um político de Minas, que era senador, hoje é deputado, numa conversa com o seu interlocutor, negociando ali uma propina de 2 milhões, se eu não me engano, ele dizia que ia mandou um primo, um parente dele, vocês lembram disso porque esses áudios vazaram, foram divulgados aí na imprensa, e ele sugerindo que se aquele primo dedurasse, se aquele primo fizesse qualquer tipo de denúncia contra eles, era fácil porque tinha que ser alguém que eles pudessem eliminar. No entanto, esse político foi candidato a deputado federal, foi eleito, o dono do helicóptero, do Helicoca, né, também continuou com seu mandato. Então tem um grupo político no país que manda e desmanda, e que ele fica completamente ileso. Ele manda e desmanda, ele faz o que quer, está em alguns estados há ano como mandatários políticos em alguns estados, e ainda assim não acontece nada. Então, o grande problema quando nós entramos para essa questão da criminalização da política, a judicialização e resolvendo essas questões nesse campo, sem ser no campo propriamente onde tem que ser resolvido, é porque nem assim existe isenção, ou seja, a justiça não é cega, ela enxerga muito bem e ela então fica escolhendo as pessoas para agir contra essas pessoas. É isso que nós vemos claramente. Neste caso de Marcelo Crivella, é preciso a gente entender que existe um processo contra o Crivella, existem denúncias graves contra Marcelo Crivella, mas nós precisaríamos entender melhor a prisão dele, que acabou sendo solto, como nós vimos, vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas o circo já foi criado, o circo midiático foi criado, porque há essa promiscuidade, então, entre esses agentes da justiça, digamos assim, e setores da imprensa, para dar aquela mídia, dar aquele grande impacto nacional e dar uma sensação que tudo está sendo feito, que tudo foi feito, que tudo agora está sendo resolvido, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim e que muitas pessoas continuam, então, continuam agindo da mesma maneira, do mesmo modo, e a justiça faz de conta que não vê nada. O grande problema dessa questão é porque nós temos, então, antes de processos judiciais serem completados, irem até a última instância, você já antecipando prisões, que têm funcionado essas prisões muito mais como tem funcionado essas prisões muito mais como elemento de pressão para esses acusados. Porque imagina, então,
Pensemos aqui às vésperas de Natal e de Ano Novo, o impacto psicológico que uma prisão dessa tem para o bispo Crivella, como teve para todos os outros, porque não foi só ele que foi preso, que foi levado, né, preso na manhã de ontem, mas muitas outras pessoas. O impacto psicológico que isso tem na vida de qualquer pessoa. Então, essas prisões têm servido muito mais como elemento de pressão, têm servido muito mais como elemento de quase que de uma antessala de tortura para arrancar, então, dos prisioneiros delações, que foi assim que nós vimos já em muitos casos. Fato é que criar-se um Estado criminalizando a classe política é a pavimentação para que a gente chegue num regime autoritário. É sempre assim que as questões vão acontecendo. E a gente fica tranquilo, e a gente fica feliz porque viu que um foi preso aqui, outro foi preso ali, esse é desafeto nosso, o outro também é desafeto, e aí a gente fica contente porque são desafetos que são presos, mas o problema é que quase sempre esse Estado, quando chega nesse ponto, esse estado de coisas, é como a caixa de Pandora, lá na mitologia grega, né? Quando você abre a caixa de Pandora, você não sabe o que vai sair de dentro dela. Todos os demônios e monstros que você não esperava que tivesse dentro da caixa de Pandora acabam saindo. Então você perde completamente o controle absoluto de toda e qualquer situação. Há, então, todo um trabalho feito por grupos aqui no país para desmoralizar toda a classe política, independentemente, sempre de maneira geral, colocando todo mundo no mesmo saco, fazendo com que a população não acredite em ninguém exatamente, que é o que nós estamos vivendo hoje. Se você fizer uma pesquisa de opinião, a gente pode ficar assustado com o número de pessoas que vai dizer que não acredita na classe política, que não acredita nos partidos políticos, por exemplo, que não acredita no Congresso Nacional, que não confia no STF, por exemplo. Isso é fruto de todo um trabalho midiático justamente para lançar a dúvida em toda a classe política. O problema é que um Estado desse ele pode trazer sempre consequências gravíssimas, consequências sérias, e quase sempre isso não acaba bem, quase sempre isso acaba muito mal em qualquer lugar do mundo. Nesse ponto, a história é implacável. Nesse ponto, a história é sempre muito dura, porque quando nós nos debruçamos na história, nós vemos que toda essa situação, sempre que um país começa a agir dessa maneira, vem um regime autoritário lá pela frente. E aí, no regime autoritário, chega a um ponto, é só a gente se lembrar rapidamente do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, lembrar o que aconteceu na Revolução Russa, quando Trotsky, que foi o principal líder da Revolução, teve que fugir do país e ser assassinado a mando de Stalin no México. Então, esses regimes totalitários, eles conseguem, então, depois se autodestruir e entra, então, num sistema de desconfiança geral, onde ninguém confia em ninguém, e aí sim nós chegamos no âmbito da barbárie. No âmbito da barbárie. Então, eu penso que a prisão do Crivella, retornando, ela não é motivo de alegria para ninguém, muito pelo contrário, seja partidário do Crivella, seja defensor do Crivella, seja adversário do Crivella, seja inimigo do Crivella, ela não é motivo de alegria para ninguém, porque é um prenúncio muito ruim de um país onde prisões acontecem sem que todo o processo de defesa e acusação seja concluído e que se chegue até a última instância para que, efetivamente, a pessoa possa ser condenada
e presa se essa for a decisão da justiça. Então, não há o que comemorar. Há sim o que ficar muito preocupado, porque amanhã pode ser você, amanhã pode ser o prefeito de sua cidade, o vereador, o deputado que você votou, que é sério e que é honesto, inclusive, mas que monta-se então ali um processo contra ele e ele vai para a cadeia e depois que o circo midiático armado é feito, mesmo que prove a inocência, o estrago já foi feito e é impossível reverter quando isso acontece de forma pública, como tem acontecido aqui no Brasil. Então, hoje a gente queria conversar rapidamente sobre o Crivella, e a gente fica por aqui. O Ernesto Docan, eu acho que você podia fazer uma live para você, porque você entrou na minha live achando que a live é sua, mas não é, né? E, enfim, nós ficamos por aqui nesta quarta-feira com mais uma A Hora Nona, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta sempre ao vivo, neste mesmo horário. Um grande abraço. Até semana que vem. Semana que vem vai ser a última do ano. Um grande abraço e até lá.